Quando a gente fala de dislipidemia, uma coisa que sempre vem em mente é o padrão de dieta do Mediterrâneo. Por quê? Lá, a dislipidemia ela é muito relacionada, né? Então é o principal fator de risco para eventos cardiovasculares, como infarto, acidente vascular cerebral. E os indivíduos que seguem dieta do Mediterrâneo, né? Então, que são as populações que vivem ali em países às margens do mar Mediterrâneo, tem valores de prevalência de eventos cardiovasculares e número de eventos muito menores do que outras populações do mundo. E isso fez com que esse padrão de dieta começasse a ser investigado. Como que a dieta do Mediterrâneo é feita, né? Então, ela é uma dieta que as suas principais características que as define são o azeite de oliva como uma principal fonte de gordura, é uma dieta principalmente baseada em alimentos in natura, com uma ingestão adequada de verduras, legumes, frutas, oleaginosas, cereais integrais. É uma dieta que traz preferência por peixes ou frango em detrimento de carnes vermelhas e com um consumo de quantidades diárias moderadas de vinho e um consumo bem reduzido de doces. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns pontos principais do estudo PredMed, que foi publicado em 2013 no The New England Journal of Medicine, que é um jornal importantíssimo de medicina, e que foi aí um dos estudos principais, assim, que depois de já várias evidências que existiam sobre os benefícios da dieta mediterrânea, conseguiram fazer isso com um desenho epidemiológico rebuscado e com uma qualidade de estudo muito grande, para confirmar de uma vez por todas aí os benefícios da dieta mediterrânea. Então, no estudo também, os autores mostram, né, essas características da dieta mediterrânea, que é uma dieta que tem um padrão baseado em alimentos in natura, fontes de fibras, um consumo moderado de carnes brancas, principalmente frango, peixe, e um baixo consumo de alimentos de origem animal com maior quantidade de gordura, como carnes vermelhas, lácteos, gordurosos, doces, alimentos industrializados. E o consumo moderado de vinho aparecendo aqui também como uma justificativa dos autores. A adesão à dieta mediterrânea já tinha mostrado, na época que esses autores pensaram em realizar o PredMed, benefício cardiovascular, e já tinham sido realizados estudos de coorte, estudos de prevenção secundária, então que eram para aqueles pacientes que já tinham tido algum evento cardiovascular e depois disso passaram a seguir dieta mediterrânea. Um deles foi o Lyon Diet Heart Study. Já tinha sido demonstrado em revisões sistemáticas e pequenos ensaios clínicos. Porém, nunca tinha sido feito nenhum ensaio clínico randomizado para testar realmente a eficácia da dieta mediterrânea comparada com uma dieta padrão em prevenção cardiovascular primária, ou seja, para pacientes que nunca tinham tido um evento cardiovascular, que não tinham risco cardiovascular elevado, seguir a dieta mediterrânea de rotina nas suas vidas faria com que eles tivessem um menor número de efeitos. Então, esse foi o objetivo dos autores, e eles fizeram isso com dois tipos de dieta mediterrânea que nós vamos entender quais foram. Então, o PredMed Trial foi um ensaio multicêntrico randomizado. Os pesquisadores fizeram a doação dos suplementos para os participantes. Então, tinha um grupo que recebia a doação de suplemento de azeite, porque eles usavam uma grande quantidade de azeite mensal, e um outro grupo que recebia a doação de nuts, né? Então, que eram as oleaginosas do segundo grupo de dieta mediterrânea. Então, eles recebiam nozes e avelãs para uso diário. Participaram desse estudo homens de 55 a 80 anos e mulheres de 60 a 80 anos, né? Então, essa diferença de idade de homens para mulheres, porque pelas faixas diferentes, então, geralmente as mulheres começam a ter maiores chances de ter eventos cardiovasculares a partir dos 60 anos, que nunca tinham tido doenças cardiovasculares prévias e que tinham diabetes ou 3 dos fatores de risco,
Uma vez que sem ter nenhum desses, aí seria muito difícil reunir esse grupo para fazer a intervenção, porque o número de eventos cardiovasculares ficaria muito mais difícil aí de provar alguma diferença, né? Então, ou eles eram tabagistas, tinham hipertensão, tinham LDL, colesterol elevado, HDL baixo, sobrepeso ou obesidade, ou tinham história familiar de doença arterial coronária prematura. Foi feita uma randomização de 1 para 1 para 1, então os grupos tinham o mesmo número de indivíduos, sendo dieta mediterrânea mais azeite de oliva extra virgem, dieta mediterrânea mais oleaginosas ou dieta controle, que era uma dieta com menor teor de gordura do que os outros dois grupos de dieta mediterrânea. E o que esses autores mostraram aí ao longo do tempo? Que aqui a gente consegue enxergar, né, que tem o quadro de eventos e nesse gráfico aqui menorzinho a gente vê isso numa escala onde consegue se diferenciar e o número de eventos, né? Então o risco que os pacientes tiveram diferente quando seguiam a dieta controle e os dois tipos de dieta mediterrânea. Né? Então, o risco de ter tido infarto, acidente vascular cerebral e morte por causas cardiovasculares foi muito maior para o grupo de dieta controle, que era dieta com baixo teor de gordura, comparado com os outros dois grupos seguindo dieta mediterrânea. Então, não fez diferença se era suplementado por oleaginosas ou por azeite de oliva extra virgem, mas os dois se diferenciaram muito da dieta com menor teor de gordura. Né? Então, a gente vê que nas duas comparações aqui, a gente encontra um P significativo de 0,09 para dieta com azeite, suplementada com azeite, e de 0,02 para suplementada com nuts. E para mortalidade total, esses autores não encontraram diferença, né? Então, nesse caso, a gente vê aqui no gráfico aproximado que as duas curvas se misturam aqui, né? As linhas dos grupos diferentes e os P's também não foram significativos. Então, para a mortalidade total, não teve efeito. Mas para os eventos cardiovasculares, sim, a dieta mediterrânea tem muito efeito. E aqui reforça um pouco da mensagem do que eu quis falar para vocês lá anteriormente. Né? Então, muitas vezes a gente encontra um paciente com dislipidemia que chega com esse tipo de gordofobia. Né? Então, a mensagem que ele entende é que, além de uma outra mensagem, né, que aqui a gente não está falando de obesidade em si, mas é uma outra relação de que as pessoas fazem, né, de a gordura do alimento com a minha gordura corporal. E aqui, quando a gente fala de dislipidemia, os pacientes fazem muito uma relação de gordura dos alimentos com a gordura do meu sangue. E ele não tem que ter medo de gordura, né? Ele tem que perder medo de gordura, a gente tem que explicar isso para ele, o que é uma gordura boa, o que não é uma gordura boa, para que ele saiba fazer no dia a dia dele escolhas adequadas, e isso aqui prova pra gente, né? Então eu tenho em um padrão de dieta que tem muito mais gordura, uma proteção cardiovascular que se diferencia, né? Então, ao contrário, eu preciso ter mais gordura, mas eu preciso ter uma gordura que venha desses alimentos, fonte de gordura monoinsaturada, principalmente.